Camaradas do Legião da Santa Cruz, viva Cristo Rei! Hoje no Voz Legionária nós iremos tratar da democracia, seus fundamentos, sua natureza e seus problemas. Nesse sentido nós vamos nos orientar pelo ensinamento dado por Sócrates e consignado no diálogo A República de Platão. Platão, filósofo, discípulo de Sócrates, que pôs por escrito a doutrina de seu mestre. Este diálogo A República retrata a situação de Atenas por volta do ano 400 a.C., uma época em que Atenas havia já perdido a guerra do Peloponeso para Esparta, estava num processo de decadência, uma época onde havia uma ampla discussão sobre a natureza da democracia e se ela era o melhor regime para a cidade de Atenas. Para nós entendermos toda essa discussão em torno da democracia, nós precisamos primeiro compreender o processo histórico de desenvolvimento da cidade de Atenas, que é o que nós faremos aqui de início. A história da Grécia é uma história bastante interessante e que pode ser dividida basicamente em 4 épocas, no que tange à Grécia Antiga. A primeira época é a época micênico-cretense, que foi do ano 1400 a.C. ao ano 1200 a.C., época da formação das primeiras cidades na Península Balcânica, portanto na Península Grega. Cidades essas ficaram conhecidas como Micenas, Argos, Tirinto, etc. Uma outra cidade também de destaque é Knossos, capital da ilha de Creta, onde também se desenvolveu um sistema político em torno de uma figura real, o rei de Creta, que teve um certo domínio durante um bom tempo, inclusive sobre a Península Balcânica, sobre a Grécia continental. Depois dessa época, vem a Idade das Trevas grega, uma época em que acontece uma invasão, ou seja, a invasão dos dórios, um povo que vinha do Oriente, atacando diversas cidades da Península Grega, destruindo essas cidades e forçando as populações a irem para o campo. Nesse período, formaram-se os oicos. Os oicos eram basicamente terras dominadas por patriarcas, por chefes tribais, que tinham um domínio quase que absoluto sobre a família. À medida que os oicos foram crescendo populacionalmente, as cidades gregas foram ressurgindo já por volta do ano 800 a.C. E nesse contexto é que surge Atenas. Atenas é uma cidade que vai ficar situada na região da Ática, uma área que estava voltada para o mar, e portanto tinha uma característica de cidade litorânea e comercial. Inicialmente Atenas foi governada por reis, eram chamados de basileus, e posteriormente, progressivamente, a cidade de Atenas foi se transformando numa aristocracia, ou seja, a classe dos aristocratas foi ganhando prevalência política e passou a governar a cidade a partir de um conselho que fazia as leis. Mas nesse conselho só participavam inicialmente homens de sangue aristocrático. Com o passar do tempo, Atenas viu o crescimento da sua sociedade, da sua cidade. Novas classes foram surgindo, artesãos, comerciantes, camponeses, etc. E nesse contexto, esses grupos começaram a buscar participação política. Isso levou a reformas legais, como por exemplo a feita por Solon, já no século VI a.C., em que ele acabava com a escravidão por dívida, em que ele dava acesso às classes médias, ou seja, aos hipês e aos eugitas, acesso à participação dos conselhos da cidade que decidiam as leis. No ano 509 a.C., Clístenes
um reformador, decidiu então criar a democracia, abrindo a todos os grupos sociais o acesso aos cargos públicos e a Bulé, a Assembleia que fazia as leis. Esse processo ele é explicado pelo filósofo Werner Jäger como um processo de espiritualização. Vamos explicar o que é isso. Segundo Werner Jäger, nas origens da civilização grega, havia a visão de que os aristocratas eram descendentes dos heróis. Na mitologia grega, os heróis eles são semideuses. Eles têm sangue divino e também sangue humano. Então os aristocratas eram vistos como sujeitos dotados de um sangue superior, né? De uma natureza superior à dos demais. E por isso acreditava-se que eles aqui tinham que ter o privilégio do comando político. Mas à medida que a filosofia e a medicina foram avançando em Atenas, a concepção de mundo dos atenienses foi mudando. A medicina trazia o conhecimento das leis fisiológicas do corpo humano e trazia também a certeza de que essas leis eram aplicáveis a todos os seres humanos, das mais diferentes classes, o que trazia a noção de uma igualdade entre os homens. Ou seja, todos são iguais, não existe uma natureza humana diferente para os nobres e para os não nobres. Todos têm uma natureza idêntica, portanto, todos são iguais perante a natureza. E a filosofia, o processo de racionalização, trouxe também a concepção de que todos os homens eram capazes de conhecer a verdade. Todos os homens têm a potência para saber, de modo que, neste aspecto também, todos somos iguais. Então a ideia de igualdade entre os homens foi o que fundamentou a nova concepção de mundo que deu origem à democracia em 509 em Atenas, 509 a.C. Deste modo, a democracia ela estava baseada em alguns pressupostos, como a isonomia, a igualdade de todos diante da lei, né, e outros pressupostos como o direito de todos de usar a palavra e etc. Aristóteles, comentando sobre a democracia, diz que ela é fruto de uma evolução natural da sociedade, porque a democracia é o regime do povo, ou seja, é o regime da maioria da população. Né? E como a multidão é mais numerosa do que a nobreza, progressivamente é natural que as sociedades evoluam para uma espécie de democracia, diz Aristóteles. E a gente vê que realmente foi o que aconteceu no mundo antigo e também no mundo ocidental moderno, ou seja, da monarquia para a aristocracia, da aristocracia para a democracia. Porém, a democracia em Atenas degenerou-se, dado que a democracia, como um regime que se baseia na multidão, ela se baseia na vontade da maioria. E a maioria é instável. A maioria muda conforme o vento. Ora quer isso, ora quer aquilo. Sócrates, então, na República, vai estabelecer uma crítica à democracia que era a seguinte. Ele vai assimilar a ideia de igualdade dos homens perante a natureza. Igualdade dos homens enquanto seres racionais. Todos temos potência para sermos racionais. Somos racionais, né? Temos uma natureza racional, mas nem todos desenvolvem plenamente essa capacidade racional. Segundo Sócrates, então, haveriam dois tipos de homens. O homem guiado pela doxa, que ele chama de opinião, ou seja, o homem guiado pelas aparências, e o homem guiado pela episteme, ou seja, pela ciência, pela razão, pela verdade. E como a maioria é guiada pela aparência, ou seja, como a maioria se apega aos aspectos físicos da realidade e não à verdade imutável, às ideias, que é o aspecto espiritual da realidade, diz respeito ao mundo das ideias, como a maioria é apegada às aparências, né, o que acaba prevalecendo na democracia é que o governo acaba se baseando naquilo que parece ser bom, mas não é bom. Então Sócrates vai dizer que o melhor regime não era nem a aristocracia de sangue, tampouco a democracia, tampouco o regime da multidão, mas sim uma aristocracia filosófica, ou seja, uma filocracia, um regime onde os melhores governariam segundo a ideia do bem eterno, a ideia do sumo bem.
segundo a ideia da justiça eterna. Então Sócrates, na República, vai desenvolver esta tese, dizendo que a democracia vai levar progressivamente a sociedade à derrocada. Ainda comentando sobre a questão da democracia, Aristóteles diz que uma sociedade não pode ser baseada em interesses momentâneos, mas sim em interesses permanentes. Uma sociedade baseada em interesses momentâneos, ela tenderá a se esfacelar. A democracia basicamente é isto. A cada 4 anos, a sociedade vota e decide, de acordo com os projetos, as propostas apresentadas naquele momento, o que vai ser implementado dali por diante. São interesses momentâneos que fundamentam a votação em uma democracia, e não interesses permanentes, não valores fixos, imutáveis. Como diz Aristóteles, na esteira de Sócrates, na esteira também de Platão, uma sociedade que se fundamenta em valores cambiantes, que mudam de acordo com o vento, de acordo com as circunstâncias, não poderá realizar nada de sólido. E eis aí um dos grandes problemas da democracia. Nós voltaremos a este tema, mas hoje ficamos por aqui. Espero que os senhores tenham apreciado essa lição e nós, nos próximos programas aqui do Voz Legionária, tornaremos a tratar desse assunto. Um abraço, viva Cristo Rei!